Muito honrado poder estar aqui com vocês. É uma grande satisfação poder conhecer o pessoal que está aí conosco. Espero que vocês hoje saiam daqui diferente que quando entraram. Se não melhor, um pouco pior, mas vocês vão sair diferente. Eu sempre costumo dizer isso nas palestras, porque aí a pessoa se anima achando que vai receber aqui uma carga grande de informação, que é esse o nosso objetivo. E eu queria parabenizar a empresa pelo lançamento dos produtos, queria parabenizar pelo desenvolvimento desse projeto, que eu achei sensacional, achei muito bacana, muito legal. Os produtos muito bem elaborados, muito bem feitos, as formulações muito boas, tenho certeza que vai fazer um sucesso muito grande. Eu já tenho alguns anos de carreira, já faço isso há 30 anos, eu passei a minha vida toda fazendo programas de desenvolvimento pessoal para as grandes empresas do Brasil, Petrobras, Embraer, Ministério do Exército, Marinha, Aeronáutico, viajei o Brasil todo, já participei fazendo palestras para diversas empresas do Brasil todo, e hoje tenho a grata satisfação de estar aqui com vocês nesse período que nós vamos tratar de um assunto muito importante que está relacionado à saúde de cada um de vocês, a saúde de cada uma das pessoas que vocês conhecem e também está relacionado à saúde do negócio que vocês estão empreendendo. Então, assim, saúde é um grande negócio. E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Na realidade, eu tenho duas perguntas para fazer para vocês. Mas a primeira pergunta é a seguinte: quem de vocês é médico? Quem de vocês, aqueles que for médico, que for nutricionista, que for qualquer profissional da área de saúde, levanta a mãozinha aí para eu saber. Quem de vocês é médico? Quem de vocês é enfermeiro? Quem de vocês é nutricionista? Ninguém levantou a mão. Eu acho que não temos nenhum médico, nenhum enfermeiro, nenhum nutricionista por aí. Bom, vou fazer uma pergunta mais fácil, então, que eu acho que diz respeito a muita gente que está aqui. Se você tivesse que escolher entre fama, dinheiro ou uma TV de 54 polegadas ou saúde, o que você escolheria? 99% das pessoas que respondem isso nas minhas palestras dizem, claro que saúde. E quando as pessoas dizem, claro que saúde, eu pego e faço a segunda pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: quanto tempo você dedicou para a sua saúde esta semana? Tipo assim, quanto tempo você parou para cuidar da sua alimentação, preparar os seus alimentos, fazer as suas compras organizadas daquilo que você precisa para ter saúde? Quanto tempo você foi para a academia? Todos os dias de manhã eu vou para a academia. Quanto tempo você foi para a academia essa semana? Nos últimos 30 dias, nem vou falar essa semana, nos últimos 30 dias. Quem de vocês se preocupou em dormir mais cedo para acordar mais disposto, mais animado? Quando eu faço essa pergunta, a maioria das pessoas se calam, porque a maioria das pessoas não fazem isso. E aí eu faço a última pergunta. Quanto tempo você parou na frente da televisão esta semana? E aí você vai fazer as contas e você passou diversas horas na frente da televisão. E aí eu faço a pergunta de novo, o que você prefere? Fama, dinheiro, TV ou saúde? E você percebe que a grande maioria das pessoas preferem TV e deixa a saúde para o segundo plano. Isso acontece com milhões de pessoas. Por isso, o mundo está um mundo doente. Nós temos, por exemplo, no Brasil, 10 milhões de pessoas com problemas renais. Os problemas renais do Brasil aumentaram 100% nos últimos 10 anos. São 10 milhões de pessoas que sofrem de problemas renais. E quando eu falo problemas renais, falo problemas renais sérios, daqueles que têm que ir lá para o hospital fazer hemodiálise. 14 milhões de pessoas são cardíacos. Vocês sabem que o coração é o órgão que mais mata no mundo. Então, nós temos no Brasil 14 milhões de pessoas que têm problema no coração. Nós temos 18 milhões de diabéticos. Isso é 61% a mais dos últimos 10 anos, aumentou o diabetes no Brasil. A China tem 116 milhões de diabéticos, a Índia tem 77 milhões de diabéticos, os Estados Unidos tem 33 milhões de diabéticos,
O Paquistão tem 19 e o Brasil tem 18. É o que diz as estatísticas, mas eu desconfio que é mais. 18 milhões de pessoas diabéticas. Em 2021, o mundo gastou $1 trilhão para combater diabetes no mundo. Em 2021, o Brasil gastou 43 bilhões de reais com diabéticos no país. Mas esse número não diminui. Cada dia que passa, ele aumenta, e cada dia que passa, você tem mais gente doente. Quem de vocês conhece alguém na sua família que tem diabetes? Levanta a mãozinha para mim, por favor, só para saber. Pessoas diabéticas. Quem tem diabéticos na família? Quem tem problema? Quem pessoas com problema do coração na família? Levanta a mãozinha aí. Quem tem problema de pessoas com pressão alta? E aí vocês vão ver aí um monte de mãozinhas se levantando, porque isso é normal em todos os lugares. E quando você começa a pensar nisso, eu vou tomar liberdade aqui, antes de falar dos produtos, eu queria fazer com que vocês entendessem isso. Talvez nunca mais vocês vão ouvir o que vocês vão ouvir aqui hoje. Talvez nenhum médico vai ter tempo para falar para vocês o que vocês vão ouvir aqui hoje. Mas o que vocês vão ouvir aqui hoje vai abrir a sua mente com relação à questão de saúde. E vai mostrar para você o grande negócio que é isso. Vai mostrar para você a grande oportunidade que você tem estando num negócio como este. Porque a maioria das pessoas não tem noção do que está acontecendo. A maioria das pessoas não tem noção do tamanho que é o buraco da saúde no país. E esta, então, é uma grande oportunidade. Mas eu queria que vocês entendessem uma coisa. Primeiro, existem 4 classes específicas de doenças. E a maneira que eu vou falando, eu queria que você fosse se colocando e colocando as pessoas que você conhece nos patamares do que eu vou falar. Primeira classe de doenças são as doenças que nós chamamos de doenças hereditárias. Aquelas doenças que vêm dos nossos antepassados. Aquela que vem lá do seu pai, do seu avô. Seu pai, seu avô fez alguma coisa errada biologicamente e você recebeu a herança genética. Então, você agora sofre de um problema qualquer porque os seus antepassados cometeram erros lá atrás. Ok? Então, são as doenças genéticas. Segunda classe de doenças, doenças ambientais. Tudo que envolve você no meio ambiente te afeta. Se tem muito barulho, te afeta. Se tem muita sujeira, te afeta. Se tem muita poluição, te afeta. Tudo que está ao seu redor, os poluentes no ar, os poluentes na água, os agrotóxicos nos alimentos, tudo isso te afeta. Então, são as doenças ambientais. Você está envolvido em meio a tudo isso e você começa a sofrer as agressões, essas doenças que muitas vezes você não sabe de onde que vem. Terceira classe de doenças, doenças olha que nome bonito que deram, doenças psicossomáticas. O que é isso, Daniel? São doenças causadas pela maneira como você pensa e a maneira como você sente tudo aquilo que acontece na sua vida. Quando a gente para pensar sobre esse assunto, a gente começa a idealizar umas coisas e a gente começa a pensar assim, ó, tudo que você pensa e tudo que você sente produz uma reação química no seu corpo. Se você está alegre, contente, satisfeito, feliz da vida, o seu cérebro produz uma substância chamada endorfina. A palavra endorfina vem do grego endo, dentro, morfina, analgésico. E você sabe que a morfina é um analgésico que tira dor. Quando a pessoa está com muita dor, o médico vai lá e aplica a morfina. A morfina consegue tirar a dor da pessoa. Então, essa endorfina é produzida no nosso sistema nervoso central quando você está alegre, contente, satisfeito. Tem um versículo bíblico que diz assim, o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O coração alegre é um bom remédio porque quando você está alegre, você produz endorfina. E isso te dá saúde, te dá bem-estar, te dá qualidade de vida. Quando você está triste, deprimido, com raiva, com ódio, revoltado, insatisfeito, o que acontece? Você não produz a endorfina e produz a adrenalina.
A adrenalina destrói o seu sistema imunológico. Lembra do versículo bíblico? Coração alegre é um bom remédio, mas espírito abatido faz secar os ossos. Secar os ossos é uma figura de linguagem utilizada na Bíblia, porque não tinha como falar destrói o sistema imunológico. Naquela época não se conhecia sistema imunológico. O sistema imunológico é uma coisa nova. Tem menos de 100 anos que foi descoberto. Então você pega essa informação, racionaliza ela e pensa assim, o coração triste faz destruir o meu sistema imunológico e eu fico doente. Então, toda vez que você está triste, você fica doente. Toda vez que você está alegre, você fica saudável. E aí, então, temos as doenças psicossomáticas. E, por último, que é a que me interessa, que é onde nós vamos conversar sobre todos os assuntos que nós vamos discutir essa noite. As doenças biológicas. O que são doenças biológicas, Daniel? As doenças biológicas são aquelas produzidas pelos meus hábitos. Dormir, comer, exercitar-se, beber água, tudo aquilo que está relacionado com os meus hábitos produz em mim doenças biológicas. Se eu não faço exercício, eu fico doente. Se eu não durmo direito, eu fico doente. Se eu não descanso, eu fico doente. Se eu me alimento mal, eu fico doente. Ok? Entenderam até aqui? Está tudo encaixando na sua cabeça aí as informações? Eu preciso que você entenda esse preâmbulo que nós estamos fazendo, porque a hora que eu entrar com as informações que eu quero entrar sobre os produtos e outras coisas mais, você consiga enxergar isso. Porque a maioria das pessoas não tem noção do que eu estou falando. E muitas vezes as nossas doenças são produzidas ou provocadas em duas esferas, pelos excessos e pelas carências de algumas coisas. Vamos dar exemplo aqui. O que acontece quando falta cálcio no organismo de uma pessoa? A pessoa fica com osteoporose. De cada 4 mulheres que tem no Brasil, uma tem osteoporose. Se nós temos 100 milhões de mulheres no Brasil, vamos dizer que tem a metade, né? 200 milhões, 200 e poucos milhões. Vamos dizer que 100 milhões de mulheres, 110 milhões de mulheres, 25%, mais de 30 milhões de mulheres têm problema de osteoporose. Aí as pessoas falam assim, mas o problema de osteoporose é a falta de cálcio. Sim, é a falta de cálcio. Mas por que num país onde se come leite, queijo, manteiga, todo santo dia, uma grande quantidade da população está sofrendo de causa de falta de cálcio? Por que isso acontece? Você já parou para pensar nisso? Para racionalizar isso? Então é importante você entender isso. Você precisa entender o porquê das coisas. Porque quando você entender o porquê das coisas e conversar com as pessoas e mostrar para elas, se você conseguir passar essa informação para as pessoas, elas absorvem qualquer informação que você der e elas absorvem qualquer produto que você oferecer. Então é muito importante você entender isso. Então, quando falta cálcio, dá osteoporose. Mas e quando sobra cálcio? Quando o corpo tem excesso de cálcio, o que acontece? Dá pedra nos rins, dá pedra na vesícula, dá artrite reumatoide, dá uma série de problemas. Então, não pode faltar, mas também não pode sobrar. Nosso organismo precisa ter a quantidade exata, certa. E isso é regulado de duas formas. Primeiro, você colocando a quantidade que precisa, porque tem gente que não coloca a quantidade que precisa, 99% das pessoas não colocam a quantidade que precisa, e os seus rins funcionando bem para controlar a quantidade que está entrando e saindo. Porque se você comer demais cálcio, tem que ser liberado. Agora tem um outro detalhe que as pessoas não sabem. Imagina você, uma senhora de 78 anos, que caiu lá no banheiro, quebrou o fêmur e o médico disse, ela quebrou o fêmur porque ela está com osteoporose. O osso dela está podre, o osso dela está fraco, o osso dela está muito fininho. Então, ela vai ter que ficar aí uns 3 meses deitada aí para se recuperar e vamos colocar cálcio nela. Só que se eu colocar cálcio, apenas cálcio, no organismo de uma pessoa, eu vou fazer com que ela fique com os rins cheios de pedras.
porque não adianta colocar só cálcio. Eu preciso colocar magnésio, eu preciso colocar vitamina D, eu preciso colocar K2, porque é a K2 que leva o cálcio lá para o osso. Entenderam a dificuldade? Porque se for para comer só cálcio, come pó de giz. Pó de giz é cálcio puro. Mas não resolve meu problema, porque não adianta comer só o cálcio. Então, esse entendimento é muito importante, porque às vezes a pessoa está fazendo tudo errado. Uma senhora que está deitada lá na cama, 78 anos de idade, comendo só cálcio, se ela não tiver o K2 para levar esse cálcio, se ela não tiver a vitamina D, porque ela não vai sair no sol para tomar sol todo dia, porque ela está acamada, mas ela precisa da vitamina D para metabolizar o cálcio. E se não tem, ela vai ter esse problema e vai encher os rins, vai encher a vesícula de pedras e vai também causar um negócio chamado aterosclerose, porque esse excesso de calcificação das artérias vai acontecer no interior da artéria dessa pessoa. Olha quantos problemas está relacionado apenas porque a pessoa não sabe fazer um processo de colocação de um mineral para dentro do corpo. Agora, eu queria que você parasse para pensar uma coisa. Quando falta ferro no organismo de uma pessoa, o que acontece? A mulherada toda sabe, né? A mulherada toda sabe porque grande parte das mulheres no Brasil tem um negócio chamado anemia. E anemia se dá quando falta ferro. Por outro lado, na região sul, por exemplo, do Rio Grande do Sul, Paraná, aquela região que se come muita carne, tem muitos homens com a ferritina lá em cima, excesso de ferro. Então, muitas vezes, as mulheres têm carência de ferro. Por que as mulheres têm carência de ferro? Porque as mulheres têm processo menstrual todos os meses. E ela perde uma grande quantidade de sangue. E no sangue é que estão circulando os minerais, vitaminas. Então, se a mulher tem esse processo todo mês, ela vai perder nutriente todo mês. E ela, então, precisa ter uma reposição desses minerais constantemente. Outro dia, uma senhora me perguntou, numa palestra, até quando que eu tenho que tomar esse polivitamínico? Falei, enquanto a senhora estiver vivendo. A hora que a senhora morrer, não precisa mais tomar, porque não vai fazer sentido. Mas enquanto a senhora estiver viva, se a senhora quiser ter energia, força, vitalidade, a senhora precisa tomar os polivitamínicos. Mas por quê? Porque a senhora se alimenta mal. Porque a senhora não recebe os nutrientes todos quando come arroz, feijão, um bife ou um ovo frito. Não te dá os nutrientes que você precisa. E outra coisa, nosso solo é pobre. Cada vez mais pobre. Outro dia nós vamos falar sobre esse assunto. Não dá tempo para falar tudo aqui hoje. Mas o que eu queria é conscientizar a mente de vocês do porquê das coisas. Porque está todo mundo vendendo suplementos por aí. Mas não adianta você só vender o suplemento. Você tem que mostrar para as pessoas o porquê das coisas. E outra coisa, você precisa ter a sua experiência pessoal. Em cima da minha geladeira, ele tem uns 10 frascos de produto que eu tomo todos os dias. Você tem que ter a sua experiência. Você tem que ter a sua amostragem para você mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Como é que você vai querer oferecer para as pessoas um magnésio e dizer assim, não, o magnésio é excelente, o magnésio participa de mais de 300 sínteses do nosso corpo. O magnésio, inclusive, se nós tomássemos todos os dias magnésio, 50% dos problemas cardíacos que nós temos no Brasil não existiriam. O governo federal deveria dar isso aqui para a população nos postinhos de saúde do Brasil inteiro. Nós reduziríamos pela metade a quantidade de ataque cardíaco do país. Nós teríamos menos problemas de derrame cerebral. Nós teríamos menos pessoas com problemas com dores articulares. Nós teríamos menos problemas com pessoas com falta de memória, com demência. Mas as pessoas não sabem a importância do magnésio. Ela só vai ter essa experiência quando ela começar a tomar o magnésio. Ela vai dormir melhor, a mente vai funcionar melhor, as dores articulares vão desaparecer. E aí as coisas começam a funcionar. Ela fala assim, nossa, que coisa legal. Se eu soubesse disso, já teria tomado há muito tempo. Ah, só que tem um detalhe importante. Magnésio quelato serve para uma coisa. Magnésio glicina serve para outra, né? Magnésio dimalato é uma terceira situação. Cada magnésio
serve para uma coisa. Daniel, mas o que é magnésio glicina? É quando você mistura a partícula, a molécula de magnésio com glicina. Então, fica magnésio glicina. Quando você pega, por exemplo, magnésio dimalato, quando você pega magnésio quelato, são todos magnésios diferentes um do outro, e cada um tem uma maneira de agir no seu corpo, vai atuar em certas situações. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tomar um produto que tenha pelo menos 3, 4, 5 tipos. Aqui, na Like, já colocamos os 6 tipos para você não ter problema. Porque aqui você não tem que ficar preocupado, ai meu Deus, qual que eu vou dar para aquele cliente? Qual que é esse cliente? Não, aqui ele já toma todos a modalidade completa com todas as versões de magnésio e ele vai ter um resultado sensacional. Quando você começar a tomar, você vai entender o que eu estou falando para vocês. Quando falta ferro, dá anemia. Quando falta cálcio, dá osteoporose. Quando falta triptofano, dá insônia. Isso, quando falta triptofano, dá insônia. Porque se você não tiver triptofano, o seu corpo não produz melatonina. E se você não tem a quantidade de melatonina certa no seu corpo, quando chega na hora de dormir, você não consegue dormir, o sono não vem. E aí você começa a pegar os produtos e você vai ver que está tudo programado. Você vê lá triptofano e melatonina. E ainda tem a fenilalanina, que é um outro aminoácido essencial para poder acelerar o processo de sono. E ainda tem o inositol, que vai fechar com chave de ouro. Ou seja, todos os produtos foram projetados para trazer um resultado dinâmico na vida das pessoas. Porque tem um porquê das coisas. Tem um porquê de você usar o produto com isso e com aquilo. Se você pegar depois os outros produtos, você vai ver que cada um deles tem uma formulação específica para atingir um objetivo. Mas eu quero que você se concentre no que eu vou falar agora. Eu disse que quando falta ferro, dá anemia, quando falta cálcio, dá osteoporose, quando falta triptofano, dá insônia, quando falta lítio, dá depressão, quando falta vitamina do complexo B, a pessoa fica irritada, ou a pessoa fica sensível, começa a chorar à toa pelos cantos. Ou seja, toda vez que falta nutriente, você fica doente. Toda vez que sobra nutriente, você fica doente. Uma vez nós fizemos um trabalho em Manaus e nós fomos fazer uma coleta de sangue e isso foi feito numa igreja, inclusive, na época. E na igreja tinha 77 mulheres. Então separou-se as mulheres dos homens e o pessoal do Hemoan foi para lá para coletar as amostras, para fazer a triagem, para poder fazer doação de sangue. Era uma campanha de doação de sangue. Quando chegou na área das mulheres que foram fazer os testes, das 77 mulheres que tinham lá, só 19 puderam doar sangue. As outras, quase todas, estavam com anemia. Olha que legal. Como assim legal? É legal porque você começa a entender as coisas. Eu falei para vocês que, às vezes, os minerais estão interligados. Quando a pessoa come ferro, mas não tem vitamina A e não tem vitamina C, o organismo não faz com que o ferro seja absorvido. Não tem atuação no seu corpo. Por que eu estou dizendo isso? Porque na região amazônica o pessoal toma açaí todos os dias. E açaí é riquíssimo em ferro. Só que lá as pessoas não comem cenoura. Só que lá as pessoas não tomam acerola, que tem uma concentração mais alta de vitamina C. Então, não adianta só o ferro, tem que ter uma composição. Se você for pegar, por exemplo, o polivitamínico da Like, se você for pegar os elementos que foram projetados para você, você vai ver lá que tem uma relação com todos os nutrientes necessários, essenciais, para que atinja aquele objetivo. Mas é importantíssimo você entender isso. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês,
eu queria que você racionalizasse o que eu vou dizer. Faz de conta que você foi ao médico. Quando você chega na frente do médico, o que acontece lá? Você sentou na frente do médico, o médico está lá com aquele casaco dele, o jaleco dele branco, e quando o cara está do lado de lá da mesa com o jaleco branco, ele vira Deus, né? Não sei se você sabe, mas metade dos médicos acham que são Deus. A outra metade já tem certeza que são. Então, a metade ainda acha. Mas quando o cara está de jaleco branco, a pessoa que está do lado de lá, ela se torna pequenininha porque acha que aquele cara sabe muita coisa e deveria saber mesmo. Estudou 7, 8 anos para estar ali como médico. Quando ele chega lá, qual que é a primeira pergunta que o médico faz? Vamos supor que o senhor João foi lá no médico, sentou lá na mesa do médico, e o médico falou: ô, senhor João, boa tarde. E o que está acontecendo com o senhor? Ah, doutor, estou com uma dor aqui, estou com uma dor ali, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Não é assim que o médico faz? Então, você chega lá, e quando o médico perguntar para você, isso aqui é uma lição, uma dica que eu estou dando para vocês. Quando você for ao médico, não diga, não pergunte para o médico: doutor, o que eu preciso tomar para resolver esse problema? Pergunte para ele assim, ó, por que eu estou com esse problema? O que aconteceu? Por que eu estou assim? Né? Se todas as pessoas que têm depressão fossem ao psiquiatra e perguntassem: doutor, por que eu estou com depressão? Ao invés de perguntar o que eu vou tomar, e o médico já tem já os dois nomezinhos dos dois produtos, dos dois medicamentos que vai empurrar naquela pessoa, que é padrão. Todo lugar que você vai, você vê isso. Se você perguntar o porquê, o médico vai ter que te responder, vai ter que te explicar. E se você entender o porquê, você consegue resolver. A maioria das pessoas que tem depressão, por exemplo, se você aumentar a ingestão de lítio na vida dessa pessoa, a depressão se resolve de maneira mais rápida. Se você aumentar a quantidade de triptofano na vida dessa pessoa, a depressão se resolve de maneira mais rápida. Mas você vê algum profissional da medicina alopática fazer isso? Agora nós estamos tendo aí uma linha de médicos que estão mais conscientes e trabalhando esse aspecto. Mas antigamente nós tínhamos os médicos ortomolecular que trabalhavam algumas coisas, mas hoje nós temos muito mais informação do que tínhamos antigamente. Então dá para trabalhar muito mais coisa. Aí você cai numa outra situação. Vamos supor que o seu João foi lá no médico, e essa aqui eu quero que você aprenda para você falar para as pessoas que você vai depois contactar. O seu João está lá, sentou no médico, reclamou de dor na nuca, cansaço, dor de cabeça. O médico foi lá e mediu a pressão dele e falou: nossa, seu João, o senhor está com a pressão alta. Eu vou lá, pego um medicamentozinho, coloco debaixo da língua do seu João melhora. Só que daí o médico pega a canetinha dele e o papelzinho dele e vai fazer algumas anotações. Ele vai dizer: seu João, é o seguinte, ó, o senhor vai tomar esse propanolol de 50 miligramas aqui 2 vezes ao dia, e o senhor vai também fazer o seguinte: tira o sal da sua vida. A partir de agora, nada de sal mais. Ok? Pergunto eu para vocês. Eu quero fazer vocês racionalizarem, raciocinarem dos fatos. Por que o médico tira o sal do seu João? Você sabe por quê? Porque o sal que o seu João come não é sal, é sódio. E quando eu injeto sódio no meu organismo, as moléculas de sódio, quando caem na corrente sanguínea, ela necessita de água para diluir o sódio, porque vai ter que ser filtrado nos rins. Então, por processo de osmose, o organismo joga para dentro da artéria uma grande quantidade de água. E quando você tem uma quantidade de água dentro de uma mangueira, o que acontece? O que acontece com o interior da mangueira? Pressão. A pressão aumenta quando a quantidade de água é forte, é grande. A mesma coisa acontece quando a pessoa tem pressão alta e come sal. Pressão arterial aumenta. Então o médico fala assim, ó, corta o sal.
E aí acontece o pior. O senhor João vai fazer compra no fim de semana com a patroa dele, com a esposa dele, e chega lá no setor ali dos salgadinhos. Ele estava acostumado a comprar os salgadinhos para ficar assistindo televisão, comendo salgadinho. Aí a mulher dele fala para ele assim, ó, salgadinho não. Mas quando ele vai passando ali pela gôndola dos biscoitos, aí ele pega um biscoito recheado. Aí quando ele passa ali pela gôndola dos refrigerantes, ele pega um guaranazinho. Você já parou para observar a quantidade de sódio que tem um biscoito recheado? Você já parou para olhar a quantidade de sódio que tem no miojo? Por falar nisso, queria fazer aqui uma propaganda para vocês. Lá no meu canal do Instagram, Prof. Daniel Oficial, tem uma postagem que eu fiz falando sobre a quantidade de sódio que tem no miojo. Já está com quase, 8 milhões de visualização. Depois, se vocês quiserem entrar lá, se inscrevam lá no canal, porque lá eu vou colocando informação todos os dias de informações de saúde que eu acho que vai ser útil para vocês utilizarem no dia a dia aí de apresentação de vocês. Vocês vão conhecendo, vão aprendendo, vão mostrando. Então, se inscreva lá no canal, Prof. Daniel Oficial, lá no Instagram. Lá no YouTube também tem umas coisas que eu acho que dá para vocês também usarem na apresentação de vocês. E aí o seu João, então, está lá, nessa situação, comendo agora o biscoito recheado com 500 miligramas de sódio. E já viu que vai ter problema do mesmo jeito. Tudo isso por ignorância, por não saber, por não conhecer. Então, quanto mais você souber, quanto mais você conhecer, mais poder, mais força você vai ter quando você abordar as pessoas, quando você apresentar para as pessoas. Porque as pessoas falam assim, caraca, esse cara entende, puxa vida, ele sabe mesmo do que está falando. E quando você sabe mesmo do que está falando, as pessoas te respeitam mais, as pessoas acreditam mais. E isso é muito importante para você. Agora, eu quero falar da melhor parte da nossa apresentação. Até aqui eu fui conscientizando, modulando a sua cabeça, a sua mente, para você entender o que está acontecendo agora aqui. Para você entender que se você não tiver informação, as pessoas não vão te respeitar. E se você não tiver informação, você vai sofrer as consequências, vai usar os produtos de maneira errada, não vai fazer efeito, aí você vai dizer que não funcionou. Ok? Mas por que a gente tem que usar os suplementos? Será que faz diferença mesmo? Será que realmente, quando eu uso os suplementos, isso me dá alguma diferença no meu dia a dia? Será? Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que duvidam, né? Mas eu queria, antes de mais nada, explicar uma coisa para vocês. Nós temos alimentos, nós temos complementos, suplementos, medicamentos. Então, nós temos 4 classes de coisas que você coloca para dentro e ela atua no seu corpo. Ok? Então, para o meu cérebro funcionar bem, precisa de fósforo, cálcio, magnésio. Para os meus ossos estarem bem, preciso do quê? Preciso de cálcio, vitamina D. Para a minha pele ser bonita, preciso de colágeno, preciso de vitamina E, vitamina C, porque sem vitamina C não retém o colágeno. Então, nós sabemos que a nossa estrutura precisa. É simples você entender isso. O ser humano precisa entender isso. Se você pegar, por exemplo, as pessoas que são aqui evangélicas, pessoas que costumam ler a Bíblia, tem um versículo bíblico que me chama muita atenção. Lá diz assim, ó, lá em Gênesis, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Vou repetir, quero que você entenda isso. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Tem pessoas por aí que dizem que Deus fez o homem de barro. De barro e do barro tem uma diferença muito grande. Porque Deus não fez o homem de barro. Deus fez o homem do barro, ou seja, daquilo que tinha no barro. E o que tem no barro? Fósforo, iodo, potássio, ferro, cálcio, magnésio, enxofre, zinco, selênio. Todos os elementos químicos contidos na terra ou no barro foram transformados numa estrutura física.
E o versículo continua. Formou o Senhor Deus o homem, estava no barro e soprou em suas narinas o fôlego da vida e ele passou a ser uma alma vivente. Só que quando ele nasce, já nasce chorando e já nasce com fome. E aí ele vai mamar na mãe. A mãe, então, tem leite. Para as pessoas que não sabem, mas precisam saber, eu vou contar para vocês. Alguns instantes antes do leite virar leite, ele era sangue. Vou repetir. O leite, minutos antes de virar leite, de ficar branco, ele era vermelho. O que que as mamas fazem? O processo de mamar das crianças ou dos animais mamíferos, quando a pessoa vai mamar, o sangue da mãe se transforma em leite, ou seja, os nutrientes que estavam no sangue são transformados em leite e a criança joga para dentro. E esses nutrientes fazem a nutrição de todo o organismo daquela criança e ela vai crescendo. Ok? Uma curiosidade para vocês. Uma curiosidade para você contar, inclusive, para as pessoas. As crianças levam anos para crescer. Um bezerro leva meses para crescer. Você sabe por quê? Já parou para pensar nisso? O leite da vaca tem hormônios específicos para acelerar a célula de um bezerro. O leite da mãe tem hormônio específico para acelerar o processo de crescimento da criança. Só que o leite da vaca, ela desenvolve o corpo todo do bezerro. E o leite da mãe desenvolve o cérebro da criança. A criança demora para crescer, leva anos para crescer. Então, o leite materno é para formar o cérebro, porque a criança é racional, é inteligente. Então, são duas coisas completamente diferentes. E eu estou falando tudo isso para você entender a importância de você suplementar essa máquina fabulosa que Deus deu para cada um de nós. Nosso corpo tem 100 trilhões de células. Todas as células do nosso corpo precisam de nutrição. E quando falta nutrição, aquela parte perece, aquela parte fica doente, aquela parte morre. Quando a pessoa fica com a perna gangrenada, as pessoas diabéticas, ela está entupido lá as artérias, o sangue não circula, o pé apodrece. Por quê? Porque o sangue não está chegando mais lá. Então, o sangue tem que chegar. Onde o sangue chega, ele leva os nutrientes para as células. E esses nutrientes é que faz as pessoas terem vida e saúde. Quando você para pensar e racionalizar isso, você começa a pensar o seguinte, ó, o que é uma refeição? Por que as pessoas falam refeição? Ah, ele vai fazer a refeição dele lá no restaurante tal. O que significa refeição? Já parou para pensar? Refeição é colocar aquilo que você gastou. Então, você, quando nasce, você começa a queimar os nutrientes. Seu corpo precisa do nutriente para sobreviver, para atividades do dia a dia. E quando os nutrientes vão diminuindo, a fome aparece. Aí você vai lá e faz uma refeição. Você come de novo aquilo que faltou. E o que você come vem de onde? É plantado aonde? Na terra. Ok? Plantado na terra. Porque formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, os nutrientes estão lá. Só que estão cada vez mais escassos. Porque a terra está cansada, a terra está fraca. O seu João, que planta arroz aí na sua cidade, a dona Maria, que planta feijão na sua cidade, ela já está plantando feijão e arroz aí nessa terra, ó, há anos. Então, há anos essa terra está sendo sugada e os nutrientes não estão sendo repostos. E muitas vezes a cenoura não tem mais a vitamina A. Entendeu? Às vezes a laranja já não tem mais a vitamina C. Então é importante que você consiga entender isso. Agora, quando você vai ao médico
e ele fala que você está com pressão alta, que não pode tomar mais cálcio, e você faz todo aquele processo, e você, então, começa a perceber que tem excesso de sódio no refrigerante, que tem excesso de sódio nos doces, que tem excesso de sódio na bolacha recheada. Esse excesso de sódio poderia ser balanceado com alguns outros nutrientes que não tem no seu corpo. Por isso você sofre a consequência. Porque falta nutrientes. Você come muito mal. Você tem um dia estressante. Você não bebe a quantidade de água necessária. Você não faz exercício físico. E o seu corpo vai sofrendo as consequências. Última pergunta nesse âmbito aqui para a gente encerrar essa parte. Você já viu alguma pessoa morrer de diabetes? Nós falamos aí que o Brasil tem 18 milhões de diabéticos. Você já viu alguma pessoa morrer de diabetes? Você já viu algum médico colocar lá no prontuário do óbito? Motivo do óbito, diabetes. Você já viu isso? As pessoas não morrem de diabetes. As pessoas morrem de falência renal. As pessoas morrem por infecção generalizada. E as pessoas morrem de problemas cardíacos produzidos pelo diabetes. Olha que legal isso. E quando você for... Aqui uma outra dica que eu vou dar para você. Quando você for tomar um polivitamínico, esse polivitamínico que é muito legal, sabe por quê? Porque ele já tem a quantidade de EPA e a quantidade de DHA, que são os ácidos gama-linoleicos necessários para que o seu corpo consiga melhorar a sua circulação, melhorar o seu sistema nervoso, melhorar suas células cerebrais, melhorar sua memória, melhorar a sua circulação sanguínea, limpar suas artérias. Então, além dos nutrientes todos, as vitaminas todas que são necessárias, na quantidade certa, tem também o ômega 3 que você precisa tomar todos os dias. Então, é muito legal por causa disso. Quando você for tomar um polivitamínico, isso aqui é uma coisa que você precisa ensinar para todas as pessoas que você for vender isso. Toda vez que você toma um polivitamínico sintético, o que é um polivitamínico sintético, Daniel? Um polivitamínico sintético é quando você pega uma vitamina lá da fruta, sintetiza ela e transforma numa cápsula ou num comprimido. Quando você tomar um polivitamínico sintético, você tem que lembrar o seguinte: polivitamínicos sintéticos precisam de enzimas para serem absorvidos pelo seu corpo. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque você vai mostrar para a pessoa um excelente produto, projetado para resolver problema das pessoas. Mas se as pessoas tomarem isso e não tiver enzima para desdobrar as moléculas e aproveitar no corpo delas, não vai adiantar nada. Quando você pega uma maçã, a maçã vem do pé da maçã, vem da macieira. Como é que faz para dar fruto uma macieira? Você já parou para racionalizar isso? Vai lá, faz a plantinha cresce, dá flor e dá um fruto. A energia que está nesse fruto, que transformou ela num fruto, primeiro, o raio solar bateu sobre a planta, processo de fotossíntese aconteceu, a raiz dela está lá na terra, sugou os nutrientes, colocou os nutrientes no fruto, fez a fibra toda da fruta, colocou o açúcar da frutose, colocou os minerais todos lá, as vitaminas daquela fruta, e colocou na fruta um negócio chamado enzima. Por que, Daniel, que ele colocou enzima na fruta? Porque quando você comer a fruta, vai ter que fazer o processo reverso da formação da fruta. Porque se não fizer o processo reverso, o seu organismo não consegue absorver. Por isso precisa enzima. Só que aqui, às vezes, não tem enzima. E aí, como é que faz, Daniel? Faz como eu faço. Eu pego uma cenoura, uma beterraba, um pedaço de abacaxi, bato no liquidificador, faço umas garrafinhas, guardo na geladeira, e todo dia, quando eu vou tomar minhas vitaminas, eu tomo com esse sucão aí,
Você pode colocar couve, pode colocar o que você quiser, mas você precisa comer saladas. Você precisa comer fibra. Você precisa ter as enzimas para você ter um bom aproveitamento. Eu estou dizendo isso para que vocês sirvam de informação para todas as pessoas que você acessar. Porque aí sim você vai ser um agente da saúde. Aí sim você vai vender qualidade de vida para as pessoas. Aí sim você vai deixar de ser só um vendedor de produto, suplemento. É diferente. As pessoas respeitam pessoas que fazem diferente. Coloca isso na sua mente. Ok? Então é muito importante isso. É importante você se conscientizar disso. Agora, toda vez, e agora vem o que eu quero mostrar para vocês essa noite, de mais importante que você vai aprender na sua vida, você vai aprender isso que eu vou falar agora. E se você colocar em prática 50% do que eu vou falar agora, você vai resolver 80% dos seus problemas de saúde. E você vai poder ajudar outras pessoas. Toda vez que você coloca qualquer coisa na boca, essa coisa passa por 4 fases. Primeira fase, deglutição. Você começa a mastigar essa coisa. Uma bolacha, um biscoito, uma maçã, um pedaço de carne, arroz, feijão. Não interessa. Colocou na boca, tem que mastigar. Quando você mastiga, se os alimentos forem amidos, pão, macarrão, arroz, batata, tudo que é tubérculo feculento, tudo que dá encaixe, tudo que dá debaixo da terra, são amiláceos. Quando você mastiga amido, e você começa a mastigar amido, dentro da sua boca começa a encher de saliva. E na saliva tem uma enzima chamada pitialina. A pitialina quebra as moléculas de amido e transforma em destrose, que é um processo onde o organismo consegue absorver. Senão, não vai. Então, quando você for comer amido, você tem que mastigar bem, para poder fazer esse processo corretamente. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque quando você comer a sua comida e você tomar os seus suplementos, se você se alimentar corretamente, os seus suplementos vão fazer muito mais efeito. Então é importante você ter uma visão mínima de alimentação. Quando você mastiga os amidos, então a digestão é feita na boca. Você está mastigando na boca. Uma curiosidade para as mulheres que estão aí. Criança pequena, ela come o quê? Leite. Quando a criança mama no peito da mãe, quando ela acaba de nascer e mama no peito da mãe, ela suga, e ela mama 10 vezes por dia, porque ela não tem força para sugar o leite da mãe. O leite não sai com facilidade. Mas a criança baba de montão. Já reparou que criança pequena baba de montão? Por que criança pequena baba de montão, gente? Gente, o cara que fez, tem um amigo meu que fala, o cara lá de cima que fez bem feito. A criança baba de montão porque o estômago dela não funciona. E o leite, grande parte do leite é amido. E quando a criança baba de montão e toma aquela quantidade pequena de leite, o leite já desce desdobrado. Tanto é que quando a criança vomita, ela já vomita o queijinho, já foi desdobrado aquilo. Olha como é que é perfeito o processo. Aí a criança nasce, a mãe começa a dar o peito, depois acha que não deve dar o peito, vai lá, compra uma mamadeira, coloca leite de vaca dentro, coloca açúcar, chacoalha bem para fermentar bem o leite, para dar bastante cólica e azia no menino, e soca na goela do Joaquim, o filho dela. O Joaquim agora só tem 2 opções, ou ele mama, ou ele morre afogado, porque tanto leite que ele tem que engolir. Só que ele engole, não desdobra, porque a quantidade de saliva é pequena para engolir daquela forma, e quando chega lá, estufa a barriga da criança, dá gases, dá azia, e a mãe não sabe por que acontece isso. Então, tudo é falta de informação. Né? Tudo é falta de conhecimento que você precisa levar para as pessoas que você for abordar, porque vai te dar muito mais poder de persuasão com relação a isso. Quando você faz isso, você vai ter muito mais resultado. Agora, quando você come amido, funciona assim. Mas e quando você come proteína? Leite, ovos, carnes, castanhas, feijões, verduras, tudo que é proteína que você comeu, você pode até mastigar, mas não vai fazer digestão na sua boca. Porque a pitialina não desdobra as moléculas de proteína.
a molécula de proteína se desdobra lá dentro, no seu estômago. Então, quando o seu estômago está recebendo a comida, o piloro, que é a válvula que dá acesso para o intestino, se fecha, o estômago fica cheio de comida lá dentro, o piloro se fecha, e a comida, então, recebida dentro do estômago, recebe agora a ação do suco gástrico. Pepsina, ácido clorídrico, que vai desdobrar as moléculas de proteína e transformar em aminoácido, que é a maneira que o corpo consegue absorver para lançar no sangue. Só que isso leva de 4 a 6 horas para fazer a digestão. O que acontece se um cara comer arroz, feijão, bife, salada, farofa e depois meter um copão de Coca-Cola gelada por cima? O que será que acontece? O que vai ocorrer dentro do estômago desse cara? Imagina só um estômago fechado, cheio de comida. O ácido começa a cair para desdobrar as moléculas. Aí o camarada vai lá e joga 1 litro de Coca-Cola gelada dentro. Já parou para pensar o que acontece? E aqui começa a sua argumentação para vender os seus produtos. Quando o cara faz isso, essa Coca-Cola gelada cai no estômago e dilui todo o ácido que está lá dentro. E quando dilui o ácido que está lá dentro, o estômago que estava fazendo o movimento peristáltico para misturar a comida com aqueles ácidos, para desdobrar mais rápido, ele para por 2 motivos. Primeiro, porque não adianta ficar misturando água com ácido, porque a água já diluiu todo o ácido não vai fazer efeito. Segundo, porque a água gelada na parede do estômago tem artérias que conduzem o sangue lá para a musculatura do estômago para ele poder fazer movimento. E quando congela, ele paralisa. É igual quando você coloca a mão dentro do congelador, sua mão fica dura, paralisada. Da mesma forma, o estômago não funciona mais, o estômago fica paralisado. Aí fica lá aquele pedaço de bife enrolado na couve que você não mastigou direito, nadando lá na Coca-Cola dentro do seu estômago. E daqui a 30, 40 minutos vai começar um processo de fermentação. Vai fermentar tudo lá dentro, vai criar gases. Aí vai te dar azia, vai te dar dor de cabeça, vai te dar sonolência. E vai ficar azedando tudo lá dentro do seu estômago. E os nutrientes que estavam lá foram tudo para o espaço. Por isso e por outras, você precisa suplementar. Raciocina comigo. Você comeu um alimento que foi plantado numa terra fraca. Você cozinhou demais esse alimento, estragou um pouco de vitamina dele. Você comeu errado, não mastigou direito, não vai absorver os nutrientes. Aí jogou no estômago, fermentou tudo. Você acha que vai receber nutriente disso? Acha mesmo? Mas sabe o que? Não termina aí. Aí só começam os problemas. Por isso, os hospitais estão assim, de norte a sul, de leste a oeste. Se você for lá no extremo norte, lá em Macapá, lá na capital do Amapá, lá tem o Hospital Geral do Amapá. 400 leitos, cheio de gente doente. Se você for lá no sul, lá no extremo sul, você vai estar lá em Blumenau, Hospital Santo Isabel, dos 2 lados da rua. Passa uma passarela em cima para ligar as 2 alas do hospital, cheio de gente doente. Aí você vai no leste, lá no Rio de Janeiro, Hospital de Base do Rio de Janeiro, vários prédios, centenas de pessoas doentes. Aí você vai em São Paulo, Hospital das Clínicas de São Paulo, dezenas de prédios, milhares de pessoas doentes. Mas se você for no pronto-socorro da sua cidade agora e ficar 15 minutos lá na porta, você vai perceber que vai chegar um monte de gente com problema de saúde. Agora, pasmem, a grande maioria, diabetes, hipertensão, alergia, pressão alta. 4 doenças básicas do brasileiro. Por quê? Alimentação errada. Conhece alguém que tem esses problemas de saúde? Conhece alguém que precisa usar os produtos? Conhece alguém que necessita
utilizar o produto, por exemplo, usar triptofano com melatonina para dormir tranquilo à noite. Depois da pandemia, tem milhões de pessoas sofrendo de depressão, ansiedade e insônia. Nossa, como tem gente hoje sofrendo com isso. O mundo está cheio de pessoas sofrendo. Só não tem pessoas capacitadas para mostrar para eles a importância do que fazer e como fazer e o que usar. Então, vocês têm a faca e o queijo na mão. Só falta, cortar e botar a marmelada em cima. Está tudo muito simples, muito fácil. No futuro, eu vou falar com o pessoal para a gente organizar os cursos presenciais para vocês fazerem um processo de vivência, onde vocês vão passar ali o dia todo, final de semana, sei lá, para você vivenciar isso, para você aprender isso aí na prática. Porque isso aí vai ser uma metralhadora no trabalho de vocês. Porque as pessoas não têm noção de como funciona. Mas, como eu falei, o problema não termina aqui. Vamos para a parte final agora. O cara comeu errado, mastigou pouco, botou líquido por cima, fermentou tudo e está lá no estômago parado, panzinado, cheio de gases, dor de cabeça, irritado, estressado. E, aos poucos, o intestino vai liberando aquele líquido. Primeiro, ele tem que aquecer o líquido. Imagina só, o seu estômago virou uma chaleira, vai ter que esquentar aquele líquido primeiro, para depois liberar, porque não desce líquido gelado para baixo. Por isso que dá aquele sono depois do almoço. Aí liberou aquele líquido todo, já está tudo azedo, está dando aquela coisa ruim, aquela coisa amarga na boca. E aí você conseguiu se livrar daquilo, 4, 5, 6, 8 horas depois, empanzinado, barriga estufada, se livrou daquilo. Mas lá no intestino, e eu digo para vocês, são 2 intestinos. O intestino delgado, que é aquelas tripas redondinhas assim, que tem 9 metros de tripa. E o intestino grosso, que tem a parte ascendente, transversal e descendente. E a parte retal, que é a última parte. No intestino delgado, aqueles 9 metros de tripa fina, é onde passa os alimentos. E ali, os alimentos são absorvidos. Os nutrientes que estão ali, eles são absorvidos para lançar na corrente sanguínea. É ali que os nutrientes que você toma de suplementação, que foi desdobrado no processo, e aqui eu digo, já vou dar uma dica importante para você. Quando você for tomar o seu suplemento, tome 10 minutos antes do almoço, ou 10 minutos antes do jantar. Nunca tome suplemento capsulado com o estômago vazio, pelo amor de Deus, faça isso, ensine isso para as pessoas. Suplemento se toma antes das refeições. Quando você tomou, aí você vai lá e almoça. Você tomou, vai lá e janta. Você tomou, vai lá e toma o seu café da manhã. Antes das refeições, para você ter o resultado. Porque vai fazer parte do processo digestivo para você fazer aproveitamento melhor do que você está usando. Ok? Então, lá no intestino é onde vai ser absorvido grande parte dos nutrientes. Mas se você comeu errado, mastigou mal, bebeu líquido por cima, misturou tudo e tomou sua vitamina por dentro, por cima, aquilo vai misturar tudo, vai fermentar tudo, vai estragar tudo e você não vai utilizar nada. Mas o problema não para aí. Quando chega lá no intestino delgado, o seu intestino está todo sujo, porque o estômago é assim que funciona. Se você faz errado um dia, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos comendo errado, a acidez dentro do intestino começa a aumentar. E essa acidez é tão alta que começa a acidificar as paredes do intestino. Então, as paredes ficam sensíveis. Síndrome do cólon irritável. Já ouviu essa frase? Algum médico já falou para você? Ah, fulano está com síndrome do cólon irritável. O intestino dela está todo estragado, todo inflamado, todo irritado, todo vermelho. Se você botasse uma câmera lá dentro, você ia ver o intestino todo vermelho. E aí, quando acontece isso, o próprio intestino começa a criar uma mucosidade. O que é uma mucosidade? É uma espécie de um catarro. Para quê, Daniel?
para esse catarro ficar encostado nas paredes, para proteger essas paredes, da mesma forma como uma criança fica resfriada, dá um monte de catarro, para proteger os alvéolos do pulmão. E aí, então, protege aquelas paredes, aquela camada de catarro na parede. Só que, como o intestino da pessoa não funciona, porque ela não bebe a quantidade de água necessária, ela não faz exercício físico, ela não come fibra, ela não come fruta, então o intestino dela está preso, e naquela camada de mucosidade vai acumulando fezes. E aí vai grudando nas paredes intestinais dela. E aí veda, plastifica. Imagina só, plastificar o intestino da pessoa. Está plastificado aqui. Como é que o nutriente vai passar por aquele plástico? Aí a pessoa está comendo salada, está comendo arroz integral, está comendo carne bem passada, carne branca para não atrapalhar o intestino dela, está tomando um monte de vitaminas e um monte de suplementos todos os dias. Mas o intestino não está absorvendo. Entendeu? E se o intestino não absorver, não adianta nada. Tudo que você come passa por 4 fases. Primeira fase, deglutição. Segunda fase, digestão. O seu estômago vai quebrar todas as moléculas para o seu intestino conseguir absorver. Terceira fase, absorção. E só absorve se tiver lá dentro. E quarta e última fase, eliminação. O que entrou tem que sair. E tem que sair, no máximo, em 14 horas. Outro dia uma senhora virou para mim e falou assim, 14 horas? Falei, 14 horas. A senhora comeu agora, daqui a 14 horas, no máximo, tem que jogar fora. Como assim? Eu falei, a senhora tem que ir ao banheiro pelo menos 2 vezes ao dia. Ela regalou o olho, ficou assustada, falou assim, e quem vai ao banheiro de 3 em 3 dias? Eu falei, aí depende. Como assim? Depende do quê? Eu falei, depende de 3 coisas. Cor, peso e fragrância. Ela ficou assustada, olhando para mim, não entendeu nada. Eu falei assim, vou explicar para a senhora. Se quando a senhora vai ao banheiro, sai um candidato, vou falar candidato porque nós estamos na época de eleição, para você entender. E é bom que você mentalize isso. Se você vai ao banheiro e sai um candidato todo escuro, veja bem, não é racismo. Eu estou dizendo que o candidato todo escuro, negro. Sabe quando você coloca um bolo para assar, esquece, e chega lá o bolo está todo queimado? Então, se você vai ao banheiro e sai aquela coisa preta, negra, o cara está com a ficha toda lascada, ficha preta, sabe? Aquele cara que tem um monte de processo, crimes, um monte de coisa. Você vai ter problema. As fezes têm que ser claras. Agora, se você vai ao banheiro e sai um morenão, mergulhador, que ainda além de ser morenão, ainda mergulha no vaso, é sinal que você não absorveu o que você não absorveu aquilo que você comeu. Agora, se é um morenão mergulhador e ainda todo perfumado, parece que o cara é filho de barbeiro ou comeu urubu e esqueceu de beber água, aí você tem 3 problemas. Mas o pior mesmo é o quarto, a quarta característica. Morenão, mergulhador, todo perfumado e todo fininho. Quando ele é todo fininho, é porque o intestino, que tem um calibre, está todo entupido. E tem uma crosta na parede do intestino da pessoa. E aí ele tem dor de cabeça, irritabilidade, um monte de mancha na pele, cabelo está caindo, fraqueza, cansaço crônico, impotência sexual, alergia de um monte de tipo. É lógico, o intestino não está absorvendo nada. É muito importante você mostrar isso para as pessoas que você vai abordar. Porque quando ela começar a tomar os produtos e ela começar a utilizar essas informações, os produtos vão fazer muito mais efeito. Ok? Então é importante isso. Come produto plantado numa terra ruim.
cozinha de maneira errada. Tem gente que vai fazer, por exemplo, cenoura. O cara vai lá, pica a cenoura de pedacinho desse tamanho, coloca numa panela cheia d'água e ferve. Jogou tudo fora a vitamina da cenoura. Cenoura se cozinha inteira com casca. Depois que cozinhou, vai lá, tira a casca dela e aí você serve. Beterraba, a mesma coisa. Exemplo que eu estou dando. Comeu alimento plantado numa terra ruim, cozinhou de maneira errada, não mastigou direito, fermentou tudo no estômago, apodreceu no intestino, ficou 3, 4 dias apodrecendo no intestino, jogando toxina no seu sangue. Você acha que esse cara vai ter saúde? Você acha que esse cara vai ter equilíbrio emocional? Você acha que esse cara vai ter energia, força, vitalidade? Você acha que a memória dele vai ser boa? Você acha que o sono dele vai ser tranquilizador? Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Estou falando tudo isso para vocês entenderem duas coisas. Primeiro, está cheio, milhões de pessoas exatamente desse jeito que eu estou falando aqui, por aí. Aí do seu lado, seu vizinho, lá no trabalho que você faz, tudo, lá para a empresa que você trabalha, lá para onde você anda, lá na escola, lá na faculdade, está cheio de gente assim. E está cheio de gente doente, precisando que alguém vá lá e mostre para ele a solução. E você está sendo convidado para fazer isso. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo é fazer com que você se conscientize de que você tem que ser exemplo. Você tem que se conscientizar que você é a maior ferramenta de trabalho que você tem. Então, não dá para você querer vender um carro de R$1 milhão se você anda num Fusca. Não dá para você querer chegar lá para o cara e oferecer saúde para ele se você está doente. Então, você precisa mudar os seus hábitos, você precisa começar a tomar os suplementos, você precisa ter os resultados, e aí você vai começar a fazer o maior sucesso em todo lugar que você for. Vai mudar a sua vida, vai mudar a vida das pessoas que você contactar, vai mudar a vida das pessoas que você trabalha, vai mudar a vida da sua família, mas não vai mudar só a vida financeira, vai mudar também a vida da saúde, porque não adianta nada você ter dinheiro doente. Vocês não concordam? Então, tudo isso é muito importante para que você faça um trabalho de peso. E eu duvido que tenha um trabalho mais importante do que esse. Eu duvido que tenha um trabalho que seja mais, vamos dizer assim, edificante do que esse. Eu duvido que tenha um trabalho que salve mais gente do que esse. Porque uma coisa é você chegar lá no hospital, os caras te dão uma injeção de propanolol e mandar você embora. Outra coisa é você moldar a mente da pessoa de forma que ela mude os hábitos dela, comece a fazer a suplementação e nunca mais tenha um problema. E o mais interessante de tudo, você ainda ganha para fazer isso. Já pensou que coisa interessante isso? Você ser um agente de saúde, levar vida, bem-estar, qualidade de vida para as pessoas, salvar a vida das pessoas e ainda receber para isso. Olha que legal, que bacana isso. Como eu falei para você, já faço isso há 30 e poucos anos. Viajei o Brasil inteiro fazendo palestras sobre esse assunto, mostrando para as pessoas esses aspectos. São muitas as informações, não dá para fazer tudo aqui. Eu não quero me prolongar mais, porque eu sei que vocês trabalharam hoje também o dia todo. Mas eu queria que vocês tivessem esse choque de realidade para começar a implementar na sua mente motivação para fazer o que tem que ser feito. Motivação para mudar a sua estrutura e, através dela, mudar milhões de pessoas. Como eu falei para vocês, vou falar aqui algumas características dos produtos, porque eu acho importante você se conscientizar disso. O Mag 6, por exemplo, é um produto que eu achei muito interessante, porque tem magnésio quelato, magnésio de malato, óxido de magnésio, tem o magnésio citrato, tem o escorbato de magnésio, ou seja, tem a grande maioria dos tipos de magnésio que você precisa. Eu falei, vou falar de novo para você botar na sua cabeça.
Se o governo colocasse magnésio na vida dos brasileiros todos, se doasse lá todo mês magnésio para todo brasileiro lá no posto de saúde, nós teríamos pelo menos 50% menos de doença do coração no Brasil. Ou seja, magnésio é uma coisa obrigatória para todas as pessoas, independente de idade. Obrigatória. Ah, estou sentindo tantas câimbras. Ah, meu sono está horrível. Ah, estou com muitas dores musculares. Ah, estou com muitas dores articulares. Ah, eu estou com insônia. Se você começar a tomar magnésio, você vai começar a ver a mudança fantástica. Eu tenho 3 potes de magnésio em cima da minha geladeira. Então, isso é muito importante. É importante você salientar para as pessoas que tem 6 tipos, que cada um tem a sua aplicação. Então, quando a pessoa usa o Mag 6, ele já vai ter todo o aparato necessário para mudar a estrutura dele. Uma outra coisa que eu queria falar é assim, ó, você visitou uma pessoa. Nós temos aqui 12 produtos e vai chegar mais. Você acha que alguém vai comprar os 12 produtos? Você está visitando lá, você visitou 5, 6, 10 famílias hoje. Você acha que as famílias vão comprar todos os produtos que você está oferecendo? Lógico que não. Mas se você tiver que escolher 3 produtos, ele não vai comprar 12, mas ele pode comprar 3. Aqui já é uma dica de venda para você. Quais produtos você acha que o seu João, que tem 49 anos de idade, precisa tomar? Quais produtos você ofereceria para ele? Para toda e qualquer pessoa. Toda e qualquer pessoa acima dos 40 anos. Se você tiver que oferecer um único produto, é um polivitamínico. É o mínimo que a pessoa tem que usar. Sem polivitamínico, você não consegue dar estrutura para o corpo. Comendo arroz, feijão e alguma coisa todos os dias, você não nutre. Uma coisa é você se alimentar. Outra coisa é você se nutrir. São 2 coisas totalmente diferentes. Alimentar é uma coisa, é comer, botar para dentro. Nutrir é fazer com que o que você comeu chegue lá na sua célula. Como eu falei, quando você come, ela passa por um processo digestivo, vai lá para a sua corrente sanguínea e no sangue ela vai circular todo o seu corpo e vai alimentar 100 trilhões de células. Célula do coração, do pâncreas, do baço, do rim, do pulmão, do cérebro. Todo tipo de células são alimentadas com aquilo que está no seu sangue. E se o seu sangue não tem os nutrientes, não vai alimentar a célula. E ela vai começar a morrer. E aonde tiver menos capacidade, é onde vai estar a doença. Ah, a célula dos rins não receberam nutrição. O rim vai ficar doente. As células do coração não receberam nutrição. Lá vai ficar doente. Então, você tem que racionalizar isso, você tem que começar a entender isso. É muito importante você aprender isso, porque se você não aprender isso, você vai começar a ter problema. Quando, por exemplo, você olha para a população brasileira, nós temos na população brasileira mais de 50% de pessoas obesas. Você sabe o que é uma pessoa obesa? Uma pessoa obesa é quando ela está 20 quilos acima do peso. Mas como é que eu sei, Daniel, quando a pessoa está obesa? É fácil. Você não tem lá ficar fazendo cálculozinho de índice de massa corpórea, o IMC. Esquece isso. Seja mais prático. Você pega a pessoa e pergunta para ela assim, Dona Maria, que altura a senhora tem? Ah, eu tenho 1,57 m. Quanto que a senhora pesa? Ah, eu estou com 80 quilos. Pega a altura da pessoa, para ser bem rápido e prático. Com raras exceções, você vai errar. Pega a altura da pessoa e calcula o peso dela. Se ela tem 1,60 m, ela tem que pesar 60 quilos. Se ela tem 1,70 m, ela tem que pesar 70 quilos. Se ela tem 1,90 m, ela tem que pesar 90 quilos. Se ela tem 1,60 m e está com 80 quilos, ela tem 20 quilos a mais. Então, ela é uma pessoa obesa. Ah, mas ela não tem 20, ela tem 30 quilos a mais. Então, ela é super obesa. Ah, não, ela tem 40 quilos. Então, é hiper obesa. E vai subindo. Ok? Quando ela tem 20 quilos a mais, ela também tem 20 mil metros
a mais de artérias. E o coração tem que bombar mais para mandar o sangue para aqueles 20 mil metros a mais de cano que tem no organismo dela. Já pensou o trabalho? Já pensou a dificuldade? Já pensou a quantidade de nutriente que tem que ter a mais para absorver todas as células? Então, tem muitas pessoas que comem muito errado ou comem demais, porque só come amido, gordura. E amido e gordura e açúcar são os três, né? Amido, gordura e açúcar. Quando você junta esses três, você faz o trio da morte. E isso só engorda, muitas vezes. Quando você joga açúcar para dentro, quando eu falo açúcar, eu falo bala, doce, sorvete, pizza, tudo isso se transforma em açúcar lá dentro. Ok? Quando você joga isso lá para dentro, tudo que você come que não é utilizado, ele é guardado em forma de gordura. Um outro dia nós vamos falar só sobre obesidade, e aí eu vou mostrar para vocês as características básicas aqui de todo esse aspecto, falando só sobre obesidade, pessoas que querem emagrecer. Vamos fazer uma live só desse assunto aí, que eu acho que é bem legal vocês aprenderem isso. E mesmo porque tem aí o colágeno, tem o Like Dux, que é o produto à base de picolinato de cromo e cafeína para ajudar a queimar e ajudar a evitar que as pessoas comam mais açúcar. Ok? Então, quando você faz esse processo de queima, beleza. Quando você não queima... Agora, você já reparou que tem pessoas que engordam comendo pouco e outras não engordam comendo muito? Já reparou isso? Você sabe por que isso acontece? É uma coisa, uma curiosidade também que você deveria aprender. Quando a gente nasce, a criança nasce com uma quantidade de células adiposas. O que é células adiposas? São células que guardam gordura. Tudo que você comeu, que não aproveitou, que não usou, é guardado em forma de gordura. Então, vão fazendo os pacotinhos de gordura, vão colocando lá nas células adiposas e a pessoa vai até explodir. Né? Quando isso acontece, quando esse processo ocorre, é porque as células adiposas daquela pessoa estão em grande quantidade. Mas por que algumas pessoas têm muitas e outras pessoas não têm nada? É porque quando a pessoa é criança, se a mãe insiste dela comer um monte, fica enfiando comida na criança, no processo de formação corporal da criança, que ainda está em desenvolvimento, o cérebro entende assim, ó, nossa, precisa fazer mais célula adiposa porque a criança está comendo muito. Então, aquela criança triplica, quadruplica, quintuplica a quantidade de células adiposas porque a mãe está colocando muita comida. Aí, depois, a criança cresce, 6, 7, 8 anos, ela espiga, ela cresce rápido e aparece que emagreceu. Mas quando chega lá para os 12, 14 anos, a criança começa a engordar de novo. Por quê? Porque ela tem uma grande quantidade de células adiposas. Então, mães, pelo amor de Deus, não encha sua criança de comida. Dê de maneira racional comida para a criança. Mas a pessoa que está já adulta e tem uma grande quantidade de células adiposas, ela tem que controlar o apetite dela. E o picolinato de cromo é um elemento que faz exatamente isso. Evita da pessoa ficar com aquela gana de comer coisa doce, comer açúcar. E volto a repetir. Bala, doce, sorvete, pizza, arroz, pão, bolo, pudim. Tudo isso é açúcar. Ah, caldo de cana também é açúcar. Manga é açúcar. Suco de uva é açúcar. Tudo isso é açúcar. Quando cai no seu corpo, se você não se livrar dele, se você não fizer atividade para queimar, ele vai se transformar num pacotinho de gordura. Então, para evitar essa gana por doce, esse produto é sensacional. E você vai ter aí um monte de gente querendo ou precisando usar esse produto. Então, assim, são muitos os produtos. Eu não vou delongar muito, mesmo porque o meu objetivo hoje era esclarecer vocês, deixar vocês assim com a mente aberta com relação a esse assunto, porque é importante você ter essa mentalidade aberta para você conseguir
fazer com que essa informação entre na sua mente e no seu coração, porque aí você vai conseguir transferir isso para muitas pessoas. Mas se você tiver que oferecer 3 produtos, como eu falei para vocês naquela hora, você vai oferecer 3 produtos específicos, uma pessoa com, vamos dizer assim, pessoa com, vamos lá, 40, 50 anos, 55 anos, ele vai comprar só 3 produtos. É lógico que fazendo a avaliação com a pessoa, você vai ver o que ela precisa. Mas a minha experiência mostra claramente que quando você pega uma pessoa com 40, 45, 50 anos, se você oferecer esses 3 produtos aqui, vai resolver grande parte dos problemas delas. Então, vamos devagar. Não adianta você querer se atrapalhar e fazer um monte de coisa. Vamos setorizar. Pessoas acima de 30 anos. Vamos colocar assim. Quando você entrou na casa de alguém, ou quando você começou a conversar com alguém, você tem que fazer uma análise dessa pessoa. A gente chama de anamnese. Quando a pessoa senta na minha mesa, eu faço uma anamnese. Eu mando ela responder umas perguntas para mim. E ali eu faço um raio-x da pessoa. Eu sei exatamente o que ela tá, qual o problema dela. Às vezes nem ela sabe qual o problema, mas quando ela responde para mim as perguntinhas ali, eu tiro um raio-x biológico dela. Então, quando você entrar para conversar com alguém, ou for sentar para conversar com alguém, analise a pessoa. Por exemplo, faz de conta que você é um farmacêutico. Uma pessoa que trabalha numa farmácia. Você está lá no balcão. E aí, de repente, entrou uma senhorinha e um senhorzinho, dos seus 60 e poucos anos. O que eles foram comprar lá na farmácia? A maioria das pessoas, nas minhas palestras, responde assim, foi comprar um anti-inflamatório. Eu digo, não. Ela foi comprar um polivitamínico, ela foi comprar um ômega 3 e ela foi comprar um colágeno tipo 2 para as articulações delas. Só que ela ainda não sabe disso. Você tem que mostrar isso para ela. Entrou uma moça loura na farmácia, vestido chique, salto alto, uma bolsa de couro. E ela entrou na farmácia. O que ela foi comprar lá na farmácia? Aí uma moça falou outro dia, ela foi comprar absorvente. Eu falei, não. Ela foi comprar, sabe o que ela foi comprar? Produto para o cabelo loiro dela. Só que ela ainda não sabe. Você tem que dizer isso para ela. Então, você tem que mirar as pessoas e ver a necessidade dela. Se você não consegue ainda ver a necessidade olhando para ela, ou visualizando o perfil daquela pessoa, vá pela idade. 30, 40, 50 anos, colágeno tipo 2, vitamina K2 e vitamina D3. Vai fortalecer os ossos, as articulações, dores articulares, de maneira geral, dor no ombro, dor na coluna, dor no joelho, principalmente joelho, tem muita gente sofrendo de joelho. A K2 e a vitamina D3 é o que vai facilitar o processo de absorção do colágeno tipo 2 e vai dar o resultado fantástico que as pessoas precisam. E esse produto é um dos produtos mais vendidos do Brasil hoje. Colágeno tipo 2, o produto mais vendido do Brasil. Então, tem muita gente que usa. Só que muitos deles não têm vitamina K2, não têm a vitamina D3. No Like tem. Então, você tem aí uma facilidade muito maior para oferecer. O magnésio, já falei um monte, participa de mais de 300 sínteses, todas as pessoas deveriam tomar, e o polivitamínico. Então, esses 3 elementos são os primeiros 3 elementos que você tem que começar a usar. Dependente de que você vai fazer, para quem você vai fazer. Hoje, você precisa começar a usar esses 3 produtos. Porque se você usar esses 3 produtos, você vai começar a ver resultados. E aí você vai falar de fato. Não porque você ouviu alguém dizer que é bom. E aí você começa a ver os milagres acontecer. E, óbvio, todos os outros produtos são muito bons, são muito ótimos, né? Por exemplo, uma coisa que eu vou falar para você que é muito importante, porque esse produto aqui, o Omega 3, ele me chamou a atenção, porque toda vez que você vai na farmácia comprar um ômega 3, e é importante você fazer essa averiguação, você sempre olha na tabela nutricional.
A tabela nutricional de todos os produtos vem escrito o que vem do produto. É obrigatório ter lá, ok? Se você observar, você vai ver aqui, ó, EPA e DHA. EPA 990 e DHA 660. Isso é uma taxa muito alta. A grande maioria dos produtos é 300 e pouco e 200 e pouco. Então, você tem aqui um produto de primeira qualidade. Um produto que vai fazer efeito, de fato, quando a pessoa tomar. Que a quantidade de ácidos gamas linoleico do ômega 3 é sensacional. Você pode fazer sem medo, você pode usar sem medo. Ah, a pessoa está com problema de circulação no sangue, está com veia entupida, está com falta de memória, está todo inflamado. O ômega 3 é um excelente anti-inflamatório, que dá um resultado fantástico. Quando você junta o magnésio com o ômega 3, cara, é um resultado fantástico. Então, você vai percebendo que todos os produtos estão associados ao bem-estar das pessoas e, como eu falei, ninguém vai comprar tudo. Então, você tem que saber coordenar e oferecer aquilo que realmente cabe melhor para aquelas pessoas. Mas esses 3 ou 4 produtos aqui são essenciais para a vida. Então, se você tiver que oferecer magnésio, polivitamínico, ômega 3 e o colágeno tipo 2. Isso aqui seria um blend aqui de vitaminas para qualquer pessoa, principalmente acima dos seus 30 anos. Então, fica a dica para você, quando você encontrar pessoas acima de 30 anos, você já cola nesses 4 produtos e, acima de tudo, comece a usar esses 4 produtos e você vai ver os resultados. Depois nós temos os outros produtos todos, que é a base de fenogrego, que eu acho bastante legal, bastante interessante. Mas, assim, cada um tem a sua aplicação, cada um tem a sua validade dentro de cada caso de pessoas. Então, você precisa começar a fazer um trabalho, principalmente você que está começando agora, saber mirar as pessoas. Aquela pessoa ali, ela está acima do peso, então você já tem um produto para oferecer para ela. Aquela pessoa que tem uma certa idade, então eu já sei qual produto eu vou oferecer para ela. Aquela pessoa ali, ela tem um cabelo bonito, louro, olha, já sei o que eu vou oferecer para ela. É uma moça, já sei o que eu vou oferecer para ela. Então, você tem que aprender a mirar as pessoas. E, por último, para a gente acabar, para a gente finalizar, esse produto aqui é um produto sensacional. Eu não sei se vocês sabem, mas na maioria dos hospitais, muitas vezes, quando as pessoas estão internadas e ficam escaras, eles curam com óleo de girassol. E eu sei disso, e eu tenho assim, uma experiência disso, porque o meu pai viveu 80 anos, e teve uma época que ele estava internado, e ele apareceu umas caras na perna, e a gente usava direto óleo de girassol, que é fantástico. Agora, mais fantástico ainda é o óleo ozonizado. Tem uma médica amiga minha que ela é especialista em ozônio, tratamento com ozônio. O marido dela sofreu um acidente. Está até hoje ainda se recuperando. Foi o ano passado que ele sofreu um acidente. E ele ficou em coma durante meses. E os médicos falavam o seguinte: não volta não. Isso aí você pode esquecer, não volta não. E ela fez um curso, especialização em ozônio, e ela começou a aplicar ozônio nele todos os dias, diversas formas. 3 semanas depois, ele abriu o olho e começou a falar, e começou a se movimentar. Hoje ele anda com dificuldade, mas já está andando, já está falando. Ou seja, o ozônio é um negócio sensacional. Só que não vão liberar, assim, de torto direito para ser usado aí em qualquer lugar, no SUS, porque são coisas que resolvem problemas. E coisa que resolve problema, os caras não liberam. Os caras ficam, assim, segurando as pontas para não usar os equipamentos, aquela coisa toda, fica tudo controlado. Então, você pode usar o óleo. Diversas formas para usar o óleo. E você vai ter os resultados e você vai poder usar também com as pessoas que você contactar. Então, são
mil e umas utilidades que você vai ter para utilizar no dia a dia. Agora, para finalizar, vou falar aqui do coenzima Q10. Esse produto, a coenzima Q10, tem se tornado, nos últimos anos, uma vedete da suplementação. E quando você pega coenzima Q10 e associa ele à saúde das pessoas, principalmente pessoas com certa idade, né? Porque a coenzima Q10 ela trabalha um aspecto muito importante do organismo humano, que é a revitalização da célula. Eu falei para vocês, quando você come, os alimentos vão lá para a célula através do sangue. Então, todo aquele processo de envelhecimento da célula mata a célula. E quando mata a célula, eu não sei se você sabe, mas eu vou encerrar a palestra de hoje com essa informação, porque eu quero que você saia daqui sabendo isso. De 7 em 7 anos, vou repetir, de 7 em 7 anos, todas as suas células são substituídas. Vou repetir de novo. De 7 em 7 anos, todas as suas células são substituídas. Ou seja, os seus lábios de 7 anos atrás não são mais os mesmos de hoje. Ok? Outro dia eu até brinquei numa palestra, falei assim, ó, se você teve uma namorada há 8 anos atrás e você chega para um colega e fala assim, ah, já beijei aquela moça ali. Beijou não. Os lábios que você beijou eram outro, aquele já é novo. Porque de 7 em 7 anos as células se refazem, se substituem. É um processo de homeostase que é dinâmico. A célula morre, dá origem para outra. A célula morre, dá origem para outra. A célula morre, dá origem para outra. Só que chega uma hora, é como se você tivesse, vou fazer uma xerox. Eu tenho esse original aqui, vou colocar aqui na minha máquina de xerox, vou xerocar. Aí eu fui lá, peguei o original, tirei uma xerox, joguei a original fora. 7 anos depois, eu vou lá e faço uma xerox da xerox. Fui lá, passei lá, tirei a xerox da xerox. Peguei a xerox segunda, joguei fora. Passou mais 7 anos, fui lá, tirei uma xerox da xerox da xerox. E aí saiu a xerox da xerox da xerox. Fui trocando, fui substituindo. Quando chegar daqui a 70 anos, olha como é que vai estar a xerox. O poder de criação das células, de renovação da célula, vai acabando com o tempo. Você tem 7 anos, você está uma criança. 14 anos, você está quase adolescente. 21 anos, você está jovem, na flor da idade. 28, você já começa a dar uma murchada. A mulherada começa a murchar, o cabelo começa a ficar branco. 35, você já não tem mais aquela mesma força. Aí 42, 49, e vai passando. 10 xerox depois, você está com 70 anos. Todo branquinho. Porque a capacidade das células de renovar foi diminuindo. Por que algumas pessoas com 70 anos são saudáveis e outras pessoas com 70 anos parecem uma ameixa seca, feia, doente? A diferença está na alimentação das células durante todo o percurso da vida dela. Não adianta você tomar uma vez por mês, uma vez por semana. Água você não bebe todo dia? Comida você não come todo dia? Cabelo você não penteia todo dia? Dente você não escove todo dia? Você tem que suplementar todos os dias. Mas até quando que eu vou tomar essa vitamina? Enquanto você for vivo. Algo que você não quiser viver mais, algo que você quiser ficar doente, algo que você não quiser ter saúde. Para de tomar, para de usar.
Ah, mas é caro. Não, caro é muito relativo. Caro é você ficar no hospital, pagar lá R$ 1.500 por dia. Caro é você pagar todo mês R$ 1.000 lá no plano de saúde e nunca usar. E quando você precisar usar, os caras vão bloquear você ainda. Então é muito relativo isso. Deus nos deu o dom da vida, Deus nos deu capacidade de raciocinar e pensar. A gente não pode deixar que o sistema manipule a nossa vida, nossa mente. Nós temos que fazer a diferença. Você nasceu para ser diferente. Bill Gates tem uma frase que eu gosto muito: você tem o direito de nascer pobre, mas você tem a obrigação de morrer rico. Quando eu falo rico, não é só rico de dinheiro, não. Rico de saúde, bem-estar, porque eu conheci um cara uma vez, cara milionário. Eu passei raiva quando um colega, um amigo, foi fazer um trabalho de tradução para ele. Ele tinha um resort lá no meio da Amazônia. E ele chamou o meu amigo foi lá, e ele mostrou para o meu amigo um cofre que ele tinha lá no hotel dele, com $3 milhões guardado em nota de dólar novinha, que ele guardava só para olhar todos os dias. Um dia eu conversei com esse cara, e ele falou para mim assim: Daniel, muito legal, muito bacana esse assunto seu, muito bonito, mas você tem alguma coisa para me devolver os anos passados? Eu estou com 83 anos. Eu queria voltar lá nos meus 29, 30. Você tem alguma coisa que retrocede a minha idade, a minha vitalidade de 30 anos? Entendeu? As pessoas querem retroceder, querem voltar lá a ter energia, vitalidade. Mas o mais cômico de tudo é que as pessoas só valorizam a saúde quando chega a doença. E aí, muitas vezes, é tarde. A gente tem que cuidar enquanto tem a saúde. A gente tem que suplementar enquanto a gente está saudável. Não é quando ficar doente. Doente não precisa mais. E você foi convocado para fazer parte desse grupo. Você foi convocado para ser um agente de levar vida e saúde para as pessoas. E eu espero, sinceramente, que tenha valido a pena vocês ficarem até agora aqui. Quero agradecer a presença de todos. Quero dizer que foi muito bom poder estar com vocês. Se inscrevam lá no meu canal do Instagram, Prof. Daniel Oficial. Lá você vai receber informação todos os dias. Tem uns vídeos muito legais lá para você assistir, para você ver mais informação sobre esse assunto que nós estamos falando. E aí você vai tirando informação, você vai aprendendo, você vai montando na sua mente um mecanismo. E eu tenho certeza que a empresa vai promover outros eventos que a gente possa fazer com mais tempo, mais informação, trazer mais mecanismo de venda para vocês. Mas, a princípio, é isso. Começar pelo começo. Trabalhar, inicialmente, os produtos básicos e ir aprendendo, desenvolvendo um mecanismo de trabalho com as pessoas. Mas uma coisa é certa. Não venda aquilo que você não usa, porque vai ficar ruim. Você precisa utilizar o produto, você precisa sentir o efeito para você falar com força, com velocidade. E aí sim nós vamos entender, nós vamos perceber que as coisas funcionam e as coisas vão fluir normalmente, e daqui a pouco você já é triplo diamante aí na empresa. Ok? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe todos vocês. Parabéns aí para o Luciano, parabéns para todas as pessoas, parabéns aos líderes que estão já desenvolvendo o trabalho com força aí. Parabéns você que aceitou esse desafio de estar com a gente aqui na live. E eu me coloco à disposição, qualquer dúvida que vocês tenham, só entrar lá no canal, fazer as perguntas lá, à medida do possível a gente vai respondendo, e eu estou à disposição de vocês. Grande abraço a todos, boa noite, até a próxima, se Deus quiser.